Ezequiel, ele é um livro cheio de simbologias, das quais torna-se até um tanto quanto difícil de serem compreendidas por tratarem-se de muitos mistérios que são desenrolados por intermédio do mesmo. E neste capítulo de número 37, o que nós temos aqui é uma experiência a mais das muitas outras experiências que Ezequiel já havia tido com Deus diante do seu ministério profético. Nós sabemos bem que Ezequiel tinha tudo para ser um sacerdote, por ser filho de sacerdote. A ordem natural das coisas era que ele fosse preparado para assumir o ofício sacerdotal. Mas Deus, em sua soberana onisciência, não havia preparado a Ezequiel um ministério sacerdotal, havia preparado para Ezequiel um ministério profético. Ezequiel faz parte do período do cativeiro babilônico. Ezequiel está na Babilônia, em uma região conhecida às margens do rio Quebar, e Deus está dando a Ezequiel uma visão, e é sobre este capítulo de número 37 que eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente, muito obrigado, irmão, para que a gente caminhe juntos aqui dentro do que Deus está falando com Ezequiel, mostrando para Ezequiel, transmitindo para Ezequiel por intermédio desta visão. Este cativeiro da qual o povo passara, o babilônico, penso ter sido um dos mais humilhantes para a nação de Israel. Aqui eles já haviam perdido utensílios do templo, porque quando Nabucodonosor invade, a primeira coisa que ele faz é tirar os utensílios de dentro do templo e levar para a Babilônia. Pessoas já tinham sido levadas antes do profeta Ezequiel cativas. Jerusalém está totalmente destruída, então eles não têm um local, eles não têm local de adoração. O salmista vai dizer que eles até mesmo penduraram as suas harpas, porque ali na Babilônia o desejo de louvar, o desejo de exaltar ao Senhor também já havia se esvaído. Então não é simplesmente um cativeiro, uma situação momentânea da qual eles estão vivendo, tão somente de aprisionamento sem poder voltar para a sua terra. Até a adoração que eles tinham já não era mais possível. E Deus, ele vai abrir a visão de Ezequiel dentro deste capítulo 37 para lhe revelar algumas verdades, para lhe revelar seus planos, propósitos e desígnio para com aquele povo. Porque mesmo aquele povo estando em cativeiro, Deus ainda tinha propósito. Mesmo aquele povo estando cativo, Deus ainda tinha o que fazer. Mesmo aquele povo não estando onde eles queriam estar, Deus ainda tinha planos. Glória a Deus. Mesmo aquele povo não estando com a oportunidade de adorar como adorava em sua terra, Deus ainda tinha algo a fazer, mesmo eles estando naquela situação. Pois é de se imaginar que essa situação demonstrasse para este povo que era o fim, que havia acabado toda a perspectiva de mudança, toda a perspectiva de um retorno para o que eles tinham, para o que eles eram. E a gente vai perceber que Deus está mostrando para Ezequiel dentro deste texto que ainda existe um caminho, que ainda existe uma nova situação, que ainda existe uma nova perspectiva. Já era para ter dado glória, mas eu estou bonzinho, vou continuar. Mesmo o povo estando diante daquela situação, Deus está mostrando dentro dessa visão para Ezequiel que ainda há chance de transformação, que ele ainda tem um plano de mudança para este povo e que ele está no controle de todas as coisas. Olha para a tua Bíblia, capítulo 37, versículo de número 1, que diz: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Queridos,
A primeira afirmativa de Ezequiel é que a mão do Senhor, essa expressão, a mão do Senhor, traduzida diretamente no hebraico, é: a força do Senhor veio sobre mim, e essa força, esse poder do Senhor que veio sobre mim, me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira afirmativa do profeta Ezequiel é que ele não podia fazer nada contra o que estava acontecendo, porque quando ele diz sobre o seu movimento de onde ele estava até o vale, ele não vai dizer que alguém, ele vai dizer a mão do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor que me tirou de onde eu estava e me levou. E quando ele diz sobre o vale, ele não vai dizer que colocou nas beiradas do vale, na entrada do vale ou na saída do vale. Ezequiel diz que quando a força do Senhor veio sobre ele para o conduzir, essa força, a mão do Senhor, o coloca no meio do vale. Porque uma coisa é ser colocado na entrada, é só voltar. Outra coisa é ser colocado na saída, é só caminhar para fora dele. Mas Ezequiel disse que Deus não coloca ele em nenhum dos dois extremos. Deus coloca ele no meio. Para a direita ele vê ossos, para a esquerda ele vê ossos, para a frente ele vê ossos, e olha para trás ele vê ossos. E todas as vezes que nós falamos acerca de vale, nós temos o simbolismo de lugar de dificuldade, prova, dor, luta, campo desanimador. E Ezequiel está dizendo que Deus colocou ele no meio do desânimo, do local do desânimo, que o próprio Deus conduziu ele para o meio do local de dificuldade e abriu a visão dele para que ele visse o que tinha no meio de tudo aquilo: ossos secos, dos quais não estavam simplesmente secos, era pior do que ele poderia ver, porque além de seco, ele vai dizer, estavam sequíssimos. Então o próprio Deus está conduzindo ele, colocando ele no meio de um vale, onde o que já era ruim, porque o vale já é ruim. Aí Ezequiel está dizendo assim: eu não vi somente o vale, além do vale, eu vi muitos ossos sequíssimos. A visão já era ruim, mas parece que tudo piora. E deixa eu abrir um parêntese aqui nessa introdução bíblica, tão somente para te dizer que haverá momentos que a situação já vai ser ruim, e o problema não é esse. O problema é que, além de ser ruim, parece que quando abrimos um pouco mais os nossos olhos, percebemos que é pior do que o nosso primeiro impacto de visão daquilo que estamos vendo. Olha para a tua Bíblia, versículo 2. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos sobre o vale, e que estavam sequíssimos. A primeira informação que nós temos é que Deus leva e o coloca no meio do vale. A segunda informação dentro desse versículo 2 é que Deus não somente coloca ele no meio do vale, mas ele vai dizer neste versículo de número 2 que faz ele passar ao redor. Ora, se Deus faz ele passar ao redor, Ezequiel está dizendo, ele não me abandonou no vale, ele estava comigo no vale. Oh, glória! Ele me fez andar no vale, ele me fez caminhar no vale. A situação era ruim, mas ele me fez andar. Glória. A situação era difícil, mas ele me fez caminhar. Tudo que eu via era catastrófico, mas ele não me deixou parar naquele vale. Ele me fez com que a minha caminhada fosse vista no meio do vale de
de ossos secos. Versículo 3. E ele me disse, então nós temos aqui um profeta que é levado ao vale pelo próprio Deus, mas que não para no vale porque Deus faz ele andar. E além de não parar no vale porque Deus fez ele andar, ele está dizendo: no vale, ele me disse. Em outras palavras, ele está dizendo da seguinte forma: eu ouvi a voz de Deus no vale. Eu digo neste glória a Deus, vou pregar só para cá. Deus me colocou no vale, mas não me abandonou no vale. Oh glória. Deus me colocou no vale e andou comigo no vale. Deus me colocou no vale e falou comigo no meu vale. Porque vale não é sinônimo de silêncio de Deus. No vale Deus continua falando conosco. No vale Deus continua nos fazendo andar. No vale Deus não permite que viremos os. O versículo de número 3, a continuação diz que ele falou: filho do homem, podem estes ossos viver? E Ezequiel diz: eu respondi, Senhor, tu sabes. O que Ezequiel está nos transmitindo aqui é que o que estava acontecendo naquele vale estava longe de ser domínio. Ezequiel não sabia como formar-se aquele vale. Ezequiel não sabia se como chegar-se a situação da qual aquele vale estava. Ezequiel está vendo tudo aquilo e está dizendo: Deus, não me compete saber o que acontecerá, mas tu sabes. Não me compete saber como suceder uma mudança dentro desta situação, mas tu sabes. Não me compete saber se poderão reviver estes ossos ou não, mas tu sabes. O que eu não sei, oh glória, o que eu não sei acerca do vale, tu sabes acerca do vale. O que eu não conheço acerca deste vale, tu conheces acerca deste vale. Até porque eu não cheguei aqui sozinho. Tu me trouxeste para este vale. Tu me fizeste ver os ossos secos. Tu me fizeste ver esta situação. Tu me fizeste entrar aqui no meio e entrar ao redor destes ossos. Não posso eu determinar o que acontecerá. Deixo contigo, tu sabes. Ezequiel disse para o Senhor: tu sabes. Versículo 4, acompanha na tua Bíblia, diz assim: novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei com que o fôlego entre vós e vivereis. Versículo 6: colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne. Cobrirei com pele e porei fôlego em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, escutei um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, entrou no vale, andou no vale, não sabe o que pode acontecer com o vale, mas eu sei. Tu dizes que eu sei, então eu te dou a informação. Profetiza sobre estes ossos. Quando Ezequiel vai profetizar sobre os ossos, ele está profetizando sobre os ossos que está sob a superfície da terra. Não havia ossos enterrados.
Deus não leva Ezequiel para o vale para desenterrar ossos, porque os ossos não estavam enterrados como era de costume normativo. Morreu, enterrou, depois vira osso pelo processo. Mas não, esses ossos não estão enterrados, esses ossos estão sobre a superfície do vale. Esses ossos representavam nada mais, nada menos do que a situação caótica de Israel, por conta do seu declínio espiritual, declínio moral, por terem se dobrado a outros deuses, corrompido-se em suas vidas espirituais. E Deus vai simbolizar esta nação como ossos, mas esses ossos que é o povo, Deus está dizendo para Ezequiel, não estão enterrados, estão sobre o vale. É osso, mas não está enterrado. É osso, mas é para andar ao redor, não é para pisar, é para andar ao redor. Por quê? Porque a gente vai compreender dentro da narrativa bíblica que por mais que a situação que o povo havia chegado não era nem de osso, era de sequidão total, ossos sequíssimos, Deus ainda tinha algo com aquele povo. Aí Deus vai levar este profeta em visão, vai fazer ele andar ao redor. Quando ele anda ao redor, antes que ele pare diante do caos que ele está vendo, Deus toca nele de novo. Agora que você já viu a situação, preciso saber, pode reviver estes ossos? Ele diz, tu sabes? Aí Deus vai dizer, profetiza sobre estes ossos e digam para estes ossos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia! Deus está dizendo para o profeta Ezequiel, eu entendo, eu sei como fazer osso seco voltar a ter vida. E para que estes ossos secos voltem a ter vida, você não vai precisar convidar, convocar, formular nenhum tipo de show no meio do vale. Só existe uma forma deste povo voltar a ter vida. Diga para este povo, ouçam a palavra do Senhor. Observe o tratamento que Deus entrega para o profeta, o tratamento, a formalidade que o profeta deveria entregar para os ossos. Deus não vai fantasiar e dizer, diga para o povo, diga para os meus escolhidos, diga para a minha nação, diga para o separado. Não, Deus vai dizer, profeta, profetize da seguinte forma, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que Deus estava dizendo para o profeta é que o osso tem que ser chamado de osso. O osso não pode ser chamado de ouro puro de Ofir. O osso não pode ser chamado de estrela de Deus. O osso não pode ser chamado de diamante do Senhor. Não, osso é osso, tem que ser chamado em sua própria condição. Osso seco, ouça a palavra. Glória. Quando ele profetiza, faz como o Senhor havia ordenado. O texto bíblico diz que ele começa a ver um movimento no vale. O vale começa a ser movimentado, porque os ossos começam a se juntar, cada osso ao seu osso. Tendões começam a vir, o corpo começa a se formar. O profeta é levado para o caos, não é deixado abandonado no caos, é conduzido no caos, e começa a haver mudança no caos. Deus não tira ele do vale para ele ver coisas acontecendo. Deus permite a permanência dele no vale, e no vale ele começa a ver Deus agindo diante de sua palavra. Porque para Deus fazer algo em nossa vida, Ele não precisa nos tirar do caos. No caos, trabalha. Vou repetir, no meio do caos, Ele trabalha. Lembra dos meninos jogados na fornalha? Deus não precisou livrar para que eles não fossem para a fornalha, mas na fornalha o quarto homem apareceu para provar que no meio do caos ele continua andando, caminhando
trabalhando, fazendo sobrenatural. E Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, não preciso mudar o vale, não é o vale que precisa de mudança. O que precisa de mudança não é o local, o que precisa de mudança são os ossos. Não há mudança no vale, há ruído, mas o vale é o vale, continua sendo vale. Mas Deus permite, minha irmã pregadora Larissa, Deus permite que o povo esteja naquele vale, porque Deus não quer mudar o vale, Deus quer mudar o osso. Eu vou repetir isso daqui, se você entender só isso daqui, eu vou para casa feliz da vida. O cativeiro do qual o povo estava, a preocupação de Deus não era mudar a Babilônia. Deus não queria mudar o território babilônico, Deus queria mudar o povo que estava cativo na Babilônia. Deus não está preocupado em nos tirar do nosso vale. Pregador, o que é isso? É isso mesmo. A maior preocupação de Deus não é de nos tirar da nossa maior dificuldade, do nosso maior vale. A maior preocupação de Deus é de nos mudar dentro do nosso vale. Quer que eu te diga uma verdade? 40 anos ficou o povo no deserto. E não é porque Deus não conhecia o caminho, pelo contrário, Deus sabia muito bem o caminho para chegar na terra prometida. Mas o texto bíblico em Deuteronômio vai dizer que os 40 anos que eles passaram no deserto foi porque Deus precisava testar o que havia no coração daquele povo. E tem hora que Deus vai permitir Israel ir para alguns vales de sua vida, porque Ele precisa, não para ele entender porque ele entende, não para ele saber porque ele sabe, não para ele compreender porque ele já compreende, mas para que o próprio Israel possa entender e compreender a sua real situação diante do próprio Deus. Aí Deus deixa Israel ir para o vale, cativeiro babilônico, não para mudar o cativeiro, mas para mudar Israel. Esse momento que Ezequiel está tendo essa visão é um momento de desesperança do povo, onde já não havia mais esperança de mudança. Aí o primeiro sinal que Deus vai dar para aquele povo é: se ouvir a palavra. Não, Deus não estava dizendo para aquele povo se passar noites assistindo o Big Brother. Não, Deus está dizendo: se ouvir a minha palavra. Se desejar ouvir a minha palavra, conheço o vale, conheço o osso, e ainda tenho vento para soprar no vale, ruído para fazer no vale, pela minha palavra. Volta para a Bíblia. O corpo foi formado, mas não havia fôlego. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, diga: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 cantos, ó fôlego, respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. O corpo sobre o vale, mediante a palavra, já estava de pé, e de pé eles já estavam totalmente formados, como no Éden, no princípio da criação. Mas assim como no Éden, Deus teve que soprar o fôlego de vida sobre o primeiro homem, aqui também há uma necessidade de uma revitalização espiritual. Porque não adianta ter corpo, mas não ter fôlego. Não adianta estar vivo, mas sem o Espírito. E a mensagem transmitida por intermédio de Deus diante desse texto é que o povo, ainda que pudesse ser levantado daquele vale, de nada valeria se o Espírito do Senhor não soprasse sobre aquele povo. Nós temos uma exemplificação muito grande no Novo Testamento, na igreja de Sardes. Uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas na verdade estava morta. Uma igreja que tinha aparência de vida, mas não tinha fôlego no Espírito. Uma igreja que era famosa por suas obras, por tudo que já havia feito, mas uma igreja que o Espírito do Senhor já nela não
aparência e não de essência. Deixa eu contemporaneizar isso daqui para você receber e entender. Não basta estar no culto, tem que fazer parte do culto. Não basta louvar ao Senhor, tem que fazer parte do louvor com corpo, alma e espírito. Não basta pregar, a pregação ela tem que ser lógica e chama. O fogo do Espírito tem que arder sobre este altar, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não basta abrir culto, não basta dirigir culto, não basta participar das irmãs, não basta participar do grupo de jovens, não basta. Deus está cansado de culto monótono e Deus está dizendo: preciso sobre a vida, sobre a minha igreja. Profetizei como Ele me ordenou, e viveram, se levantaram sobre os seus pés um exército grande. Deus está dizendo por intermédio do profeta Ezequiel que aqueles ossos caídos, ouvindo a palavra, recebendo o Espírito, tornar-se não um exército pequeno, mas um grande exército. E para que se usa exército? Para batalha. Aí Deus leva um profeta a provar, o profeta vê o que não quer ver, contempla o que não quer contemplar, mas não sai do vale enquanto Deus não permite. Fica no vale, Deus fala com ele, Deus faz ele andar, Deus faz ele profetizar, e a primeira visão que ele tem já não é mais a mesma visão, porque a primeira visão que ele tem é de ossos. Mas depois que ele escuta Deus, depois que ele fala com Deus, oh glória, depois que ele faz o que Deus queria que ele fizesse no meio de todo aquele vale, ele começa a ver um exército e imagina o que ele pensando em tão pouco tempo, porque dentro da situação, da visão que ele está tendo, não parece ter demorado muito tempo tudo isso. Não acredito que Deus fez ele caminhar tanto, porque não precisava caminhar tanto no meio daquela situação para ver verdadeiramente qual era a situação. Só que o impacto que Deus está dando na vida daquele profeta é um impacto tão grande, precioso, preciso, que agora o mesmo profeta que viu uma situação de desgaste, o mesmo profeta que viu uma situação controversa, agora está olhando e está dizendo: realmente ele sabe o que faz, porque ele me trouxe, me fez ver o osso, mas agora o mesmo Deus que me fez ver o osso seco, me fez ver um grande exército. Ou seja, não precisa enterrar esses ossos mesmo, não precisa abandonar esses ossos, posso acreditar nesses ossos. Eu ainda posso confiar que esse osso pode se levantar. Eu ainda posso confiar que a nação não está perdida. Eu ainda posso confiar que esse povo não está perdido. Porque quando Deus resolver soprar vida no meio desse osso, quando Deus resolver soprar vida no meio dessa geração, eu vou só profetizar, e Deus que vai fazer. Porque o meu papel é fazer o que Deus quer que eu faça. O papel de levantar um exército não é meu, é do Espírito. De pé em nome de Jesus. Deus permite o vale tão somente para que possamos entender que em meio a uma geração morta sobre o vale ainda tem alguém vivo, ouvindo Deus, falando com Deus e vendo Deus fazer. Glória a Deus. Eu vou repetir isso daqui e eu finalizo a minha participação. Ainda tem alguém vivo, ouvindo Deus,